Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem ele, o Volvo S60 T8 Hybrid. E eu já vou adiantar, que espetáculo de carro! Pois bem, pessoal, eu normalmente começo os meus reviews de carro, né, pela motorização, vou falando, aí depois no final eu dou a minha opinião sobre o que eu acho sobre o carro. Neste caso, eu não consigo me segurar. A Volvo, na minha opinião, me surpreende a cada dia. O último Volvo que eu testei foi um XC40, de entrada, né, o T5, enfim, e já naquela época ele me surpreendeu. Aliás, já no XC90 que eu testei, eu fui surpreendido pela Volvo com essa nova fase dela. Este aqui é o sedã médio da marca. Esse carro veio para concorrer com A4, classe C, série 3, e na minha opinião ele dá um banho, mas eu já vou explicar lá, eu já vou chegar lá, na verdade. Esse carro conta com duas motorizações, pois é, na verdade duas propulsões. Um motor de 4 cilindros sobrealimentado de 320 cavalos, mas ele conta também com um motor elétrico no eixo traseiro. O motor de 4 cilindros a combustão, ele movimenta o eixo dianteiro do carro, e o motor elétrico que movimenta o eixo traseiro com 87 cavalos de potência. Combinados, esses dois motores têm 407 cavalos. Assim, é cavalo pra caramba, tá? Então vamos lá. Além disso, combinados, esses dois motores, esses dois propulsores, eles proporcionam 63 quilos de torque. Um pouquinho mais, na verdade, 63 kgfm de torque. Junto com o câmbio automático de 8 velocidades, levam este carro de 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos. Não, vocês não ouviram errado, este carro vai de 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos. Ou seja, é um número de carro esportivo. Se a gente lembrar bem, é mais ou menos o mesmo tempo que um RS3, enfim, de carros, que um BMW M2. É um carro bem rápido. Ele compete diretamente com o C63, não compete, até porque um C63 ele tem uma outra proposta do que a deste carro aqui. O que eu acho muito legal, tá? Este carro ter uma proposta diferente desses outros. Eu acho que esse carro aqui, ele compete mais diretamente com o C43 e até com o Série 3 também híbrido. Mas vamos falar sobre os itens de conforto deste carro. Este carro é bastante completo, obviamente, até porque, por ser um carro de luxo e ser um carro topo de linha, tudo bem, existe a versão Polestar, mas aí já é uma outra pegada. É uma pegada mais esportiva mesmo, porque ele é preparado pela Polestar. Tem mais potência, bem mais caro também, e existe um outro objetivo que não esse aqui. De ser um carro de luxo, confortável, mas que anda muito. Ele conta com ar-condicionado digital de 2 zonas, ele conta com os 2 bancos da frente elétricos com memória nos dois, ele conta com retrovisor fotocrômico, ele conta com uma tela que é basicamente um grande iPad. Pode me xingar aí, pessoal. Na verdade, não é um grande iPad, é uma tela, uma central multimídia que foi desenvolvida em conjunto com a Apple. Então todo o layout dela, as letras, enfim, né, toda a interface é muito parecida com o iPad, com o iPhone, enfim, afinal ela foi desenvolvida em conjunto com a Apple. É assim, é de longe, mas de longe,
a central multimídia mais completa que eu já vi na minha vida. Ela chega a ser até um pouco confusa. Por que ela é um pouco confusa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você quiser mexer na configuração do seu som Harman Kardon, que é um espetáculo de som muito bom mesmo, você pode vir aqui, você passa, né? Aqui tem a tela inicial, você pode colocar experiência de som. E aí aqui na experiência de som você tem agudos, graves e subwoofer. Mas eu acho pouco. Como já foi discutido uma vez numa live comigo, inclusive a live que o Rafa Jorge participou há poucas semanas atrás, eu acho pouco colocar agudos, graves e subwoofer. Por quê? Porque, na minha opinião, os sons médios é que fazem com que o som se expanda. Não é na minha opinião, é um fato. E eu acho que alguém pode falar, pô, mas se você mesclar o agudo e o grave, você tem mais médio. Concordo, mas não é a mesma coisa do que ter um controle de médios. Então, para você conseguir fazer o controle de médios, não é aqui. Você tem que descobrir que, para equalizar o seu som de forma precisa, você tem que baixar a tela aqui, vem na configuração de som premium, equalizador, e aí sim você tem todos os hertz aqui, para conseguir mexer no seu som médio. Inclusive, o meu médio está zerado. Olha que beleza. Mas enfim, é bastante completa. Se você gosta de ir fuçando, ela tem 3 páginas. Eu tirei todos os agudos do meu som. Ela tem 3 páginas aqui. Aqui você tem Bluetooth, mensagem, status do carro. É um carro extremamente conectado. Essa é a verdade. Então você consegue conectar o seu celular através do Apple CarPlay ou do Android Auto a cabo. Ainda é por cabo, tá? Mas eu acredito que nos próximos anos deva vir, porque já tem carros na gama da Volvo que usam já o Apple CarPlay sem conexão por cabo, com conexão sem fio. Além disso, você tem um aplicativo que chama Volvo On Call. Pois é, você controla várias coisas do carro pelo seu próprio celular. Ele tem um On Call aqui, você consegue ligar. Aqui se aperta aqui, você consegue falar com uma central, que ele pode resolver uma série de problemas para você, inclusive se você tiver um acidente, se ele vê que o cinto, você sofreu um acidente e o cinto pré-tensionou, pois é, antes de sofrer um acidente, a Volvo sempre dá um banho de segurança, o cinto pré-tensiona, o banco, ele muda a posição dele, que é para posicionar a sua coluna, para que você tenha muito menos efeitos de chicote. Ele já tem esse famoso encosto de cabeça, que é perfeito. Aliás, é o melhor encosto de cabeça que eu acho de todas as marcas, porque ele está sempre na posição correta. Você sofreu um acidente, o próprio On-Call vai ligar, o próprio carro aciona o On-Call e eles entram com um procedimento de segurança para que você se salve. Muito bom. Além disso, tem outras funcionalidades. No seu celular você consegue desligar e ligar o carro, por exemplo. Está fazendo um calor desgranhento aqui em São Paulo, então acredito aqui no Brasil inteiro, você consegue remotamente pelo seu celular ligar o ar-condicionado para que você chegue no carro, ele já esteja climatizado. Inclusive ele aparece no próprio celular quantos graus está dentro do carro. Você consegue travar e destravar a porta, você sabe onde está o seu carro. Então você chegou em casa, você parou na rua, alguma coisa assim, travou o carro. Se alguém destravar, se o carro destravar, ele aparece um alerta no seu celular. Muito bom, eu acho isso fantástico, é você ter uma segurança a mais, inclusive num país, né, que a gente sabe como é que é, infelizmente. Além disso, você conta com uma tela de 12 polegadas aqui na sua frente, é uma tela de TFT, que é na minha opinião, é uma atualização até obrigatória para essa categoria de carro, tá? O que eu acho que ela é ótima, eu acho que ela tem uma série de informações, inclusive ela consegue ler qual é a velocidade máxima da via e te posiciona e te informa aqui, inclusive também se tiver
algum radar, ela mostra que tem um radar. Se você passou da velocidade máxima permitida, ela mostra que tem um radar, que está chegando inclusive a distância desse radar, o que é muito bom, que é muito legal. E além disso, ela marca em vermelho no velocímetro onde é a velocidade máxima da via. Então, por exemplo, aqui é 40 km por hora, no tracinho de 40 km por hora está em vermelho, para que você fique atento a isso. O que eu acho dessa tela? Eu acho legal, mas eu acho ela pouco configurável. Eu acho que quando a gente traz, quando você tem concorrentes que trazem uma configuração maior, tal como Audi ou Mercedes, eu acho que você tem que prestar atenção nisso e oferecer algo igual, se não melhor. Porque a sensação que eu tenho de andar neste carro é que a Volvo quis oferecer algo melhor do que seus concorrentes. Mesmo. Então eu acho ela pouco configurável, deveria ser um pouco mais. Mas, além disso, você conta com os faróis de LED, os faróis são full LED, inclusive eles são lindos, né? Aquela assinatura dentro dele, tem um Y, né, dentro dele, e as lanternas traseiras também em LED são maravilhosas, né? Convenhamos. Sei lá, tem gente que não gosta, mas eu acho lindo. Eles têm acendimento automático, inclusive eles têm um farol alto automático. Então, se você colocar no farol alto, ele tem uma opção aqui de farol alto automático. Se você colocar no farol alto, tiver um carro à sua frente, se estiver numa estrada, ou mesmo na rua, tiver um carro na sua frente, ou na direção contrária a você, ele vai abaixar para que não ofusque, não coloque a outra pessoa também em risco, né? Convenhamos. Olha, eu nunca dirigi, talvez eu possa até ter dirigido, mas eu não me lembro de ter dirigido um carro com um farol tão direcional quanto este. É impressionante, você anda, o farol, você vai fazendo curva, até eu mostrei para Letícia, né, brinquei com ela, fiz um zigue-zague assim na rua, tava vazia a rua, o farol vai seguindo assim, é algo fora do comum, mesmo. Aqui no volante também você tem algumas funções que você consegue controlar. Aqui, por exemplo, tem um botão que você faz, a única configuração que eu achei da tela frontal aqui, que você aperta este botãozinho aqui, e ele aparece um pop-up na tela falando algumas informações de viagem, mídia, navegação. Inclusive já vou falar para vocês que este carro está fazendo 11 km com litro, um uso somente urbano. Ah, Paulo, nem é tanto assim. Cara, é um carro de 400 cavalos e que faz de 0 a 100 em 4,4 segundos. Eu acho louvável mesmo. Enfim, além disso, você consegue controlar algumas funções aqui da central multimídia, inclusive passar o som, aumentar e diminuir o volume e tal, passar a música, né? E aqui do lado esquerdo você tem todo o controle de cruzeiro. Pois é, ele tem o famoso ACC, o Adaptive Cruise Control, que nada mais é do que o controle de cruzeiro adaptativo. Então, se você colocar na opção do ACC, ele vai controlar a distância que o carro fica do carro da frente. Pois é, pessoal, eu acho isso em estrada maravilhoso mesmo. Além disso, você tem uma segunda opção, que aí ele é o carro semi-autônomo. Por quê? Porque ele tem o Lane Assist também. Você consegue colocar na opção de Pilot Assist e ele mantém o carro na faixa que você está. Por exemplo, não estou mexendo, não estou acelerando. Claro que isso é por um período. Tem um carro na minha frente, está parando, tem um caminhão na minha frente, está parando, e aí, depois de alguns segundos, ele fala, aplique a direção. Por quê? Porque as legislações do mundo dizem que as marcas não podem fazer carros totalmente autônomos agora, então você tem que ter uma ação do motorista, ele tem que estar ligado o tempo todo. Então, você que faz vídeo com o seu carro na estrada e você sentado no banco do passageiro, se der uma merda, você tá ferrado. Enfim, e desculpem o palavrão. Além disso, aqui atrás do volante você consegue diminuir e aumentar as marchas do seu carro. Pois é. Então você controla as 8 marchas do seu carro pelas aletas atrás do volante.
para uma tocada um pouco mais esportiva, tal, é legal. Não acho que você vai usar isso sempre, até porque as trocas de marcha são perfeitas no modo automático. Então, não sei. Cada um. Você consegue controlar toda essa informação de segurança aqui pela central multimídia. Como eu te falei, ela é muito completa. Então, você consegue controlar se você quer o Lane Keeping Aid, que o que é? Se você vai trocar de faixa sem dar seta, ele dá uma corrigida. E se você quiser também, ele pode apitar para avisar que você está trocando de faixa. Às vezes você está fazendo isso sem querer, entendeu? Eu dei a seta, ele está trocando de faixa numa boa. Mas é claro que se você forçar, ele vai entender que você precisa trocar de faixa. Então ele vai te permitir. Aqui o Road Sign Information também, que são as informações da via. O Cross Traffic Alert, o que é isso? Se você vai dar ré, por exemplo, e você está saindo numa vaga 90 graus, tal, você não está vendo que tem alguém, ou você está saindo numa rua, você não está vendo que está vindo um carro, ele freia por você se estiver vindo um carro e você estiver em risco. É impressionante. Além disso, ele tem o Please, que são os indicadores de ponto cego, e essa frenagem automática, para mim, é um grande diferencial que te dá uma segurança muito grande, né? Convenhamos que te dá uma segurança muito grande. Ele conta também com a câmera de ré, que também é mais um item de segurança. Eu não acho que seja um item de conforto, é um item de segurança, principalmente num carro sedã que você não enxerga a traseira do carro. Esse é um carro bastante comprido, né? Ele conta com o acionamento automático dos limpadores de para-brisa. Enfim, é um carro bastante completo, né, gente? Além de trocar as marchas atrás do volante, no câmbio você tem uma opção, você tem, claro, né, a ré, o neutro, drive, e você tem uma outra opção que é B. Você dá um segundo toque aqui na manopla do câmbio, e aí ele entra no modo de recarregar o carro, ele usa o freio para recarregar mais ainda as baterias do seu carro. Então ele passa a ter aquele freio motor mais forte dos carros elétricos. Se você já dirigiu um carro elétrico, você sabe do que eu estou falando. Você tira o pé do acelerador, ele freia sozinho, ele vai freando mais forte do que você está acostumado. Enfim, isso ajuda na regeneração das baterias. Essas baterias também podem ser carregadas diretamente na tomada. Ele vem até com uma maletinha, bem bonita, maletinha, com o cabo para você ligar na tomada e carregar o carro na eletricidade. Não acho que seja necessário, até porque eu peguei este carro com 10 km de autonomia elétrico. Eu agora estou fazendo, eu vou colocar ele totalmente elétrico aqui. Vamos lá. É bastante coisa, né? Charge off. E vou colocar aqui no Drive Mode. Eu consigo optar pela Constant All-Wheel Drive, que é tração nas 4 rodas integral, Pure, que é condução econômica, Hybrid, que é do uso cotidiano, e Power, que é condução esportiva. Tudo isso muda o acelerador, o freio, resposta de freio, giro de motor, se ele vai usar motor só elétrico ou se ele vai usar os dois motores, a resposta da direção também muda, tá, pessoal? Então, condução econômica, vamos lá, só para o motor totalmente elétrico. Olha o silêncio. Isso é demais. Isso é muito legal. Silêncio. Enfim, esse carro tem 40 km de autonomia apenas no motor elétrico. E eu vou te dizer, se você quiser usar só o motor elétrico, dá mesmo. Se você usar só na cidade, ele chega até 130 km por hora, 120 ou 130 km por hora,
vocês puderem me corrigir aqui embaixo, somente no motor elétrico. E assim, você não precisa carregar ele na parede, a não ser que você queira usar mesmo todos os dias ele só elétrico, porque na função de recarregar, no charge, ele carrega e carrega bem. Então olha, eu tava com, a hora que eu peguei o carro, saí de casa há 1 hora atrás, ele tava com 11 km de autonomia, eu coloquei na função de recarregar e ele está com 19 km de autonomia somente na função elétrica. Maravilhoso. Mas, por falar em viajar, vocês podem perguntar, ele é confortável para viajar em 5 adultos? Muito. Eu tenho aqui atrás de mim bem mais do que um palmo. Um palmo e uns 2 dedos. Ou seja, deve dar uns 30 centímetros. Quase 30 centímetros entre o meu banco e o banco traseiro. Muito bom. O banco dianteiro, os 2 bancos dianteiros também tem o ajuste aqui de assento. Então ele tem uma outra parte aqui que destaca. Se vocês lembrarem bem, tem alguns carros que tem isso. Você consegue, nesse último gomo do banco, colocar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, para que você acomode muito bem as suas pernas. O banco é fantástico. Acho que desde o V40 lá atrás, que a gente testou no Oficina Motor, eu sou um fã, mas um fã de carteirinha dos bancos da Volvo. É impressionante que esse banco é bom mesmo. O apoio lateral, o apoio das pernas, sem ser incômodo, o apoio lombar, você consegue dirigir esse carro por horas sem ter nenhum tipo de incômodo. Além disso, ele conta com uma porta-malas de 442 litros, o que é muito, muito bom. Então, eu imagino, eu não andei na estrada com esse carro, tá? Eu imagino que se ele faz 11 km por litro na cidade, eu imagino que deve ser na estrada. Deve ser uma viagem muito prazerosa mesmo. Enfim, qual é a minha opinião sobre este carro? Eu acho que ele é uma das maiores barganhas do mercado atual, tá? Esse carro custa 200... Se você entrar no site da Volvo, vai estar lá por 295.950, 296 mil reais. Mas se você procurar revendedores, eles estão vendendo ainda, claro, carros 2019, modelo 2020, por 265 mil reais, 0 quilômetro. Perto dos 310 do Série 3 híbrido, ou vamos comparar aqui em questão de performance, porque o Mild Hybrid da Mercedes-Benz não é um hybrid para performance, ele é um hybrid para economia. O E43 faz 0 a 100 em 4,7 segundos, então é muito parecido com este aqui. Ele passa de 420, é muito mais que 400 mil reais, ou seja, são 200 mil reais de diferença, sei lá, 160, 180 mil reais de diferença, é muita diferença, tá? Então ele é uma barganha, é uma barganha, convenhamos, é muito bom o carro. É muito bom o preço. E ele tem algo que eu acho que é a melhor coisa dele. Tirando, olha, assim, eu falo, Paulo, mas você falou tanta coisa boa. Tem algo que é a melhor coisa melhor do que tudo que você já falou? Sim. Ele não parece um casamento cigano. Ele é discreto. E a Volvo é mestre nisso. A Volvo, ela preza pela descrição dos carros dela. Então é um luxo discreto. Ele não precisa ser extravagante, né? Porque eu acho que hoje essas marcas, elas estão se tornando
Tirando a Audi já é um pouco mais discreta, apesar dela ter aquelas extravagâncias dela, de algumas extravagâncias dela, ela já é um pouco mais discreta, mas quando você chega em carros de performance, como este aqui, as marcas elas começam a transformar os carros, querer colocar itens de esportividade e tal, que este carro aqui não tem. E isso pode ser a melhor ou a pior coisa que a Volvo já fez. Por quê? Porque as pessoas podem não querer este carro porque ele não parece um carro esportivo. Se você olhar na rua, ele não chama a atenção que chama um BMW, que chama um Mercedes. Não chama, nem pouco, nem perto, na verdade. Entendeu? Então, eu acho isso fantástico, porque eu acho isso elegância. Eu acho que isso é o resumo da elegância. Você tem algo premium, olha o acabamento desse carro. O acabamento é perfeito, o couro é muito bom, o couro do volante é maravilhoso. O rodar dele, apesar de ele ter as rodas aro 19, ele ser um pouco mais firme, ele é um carro esportivo com tração nas 4 rodas, mas que, olha, um rodar macio. Você tem a firmeza dele. Claro que você tem a firmeza, porque ele é um carro de performance, mas ele roda macio na cidade, você não passa perrengue com ele. Então, esta pode ser a maior e a pior virtude deste carro, porque ela deve perder vendas das pessoas que querem algo mais chamativo, mas, ao mesmo tempo, eu acho louvável que a Volvo não tenha se curvado. Aliás, ela faz questão disso, de não se curvar a extravagâncias. A essência sueca é essa, de te entregar luxo, mas um luxo discreto, que eu acho, na minha opinião, isso sim é luxo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Volvo S60. Se gostaram, curte aqui. Pode comentar também, que isso para nós faz total diferença. O YouTube entende que vocês gostaram muito e começam a entregar bastante o nosso conteúdo para outros espectadores, vamos dizer assim. Se não são inscritos, também se inscrevam aqui embaixo e nos sigam nas redes sociais, @InsideCarsTV, tanto no Instagram quanto no Facebook. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.